Olá galera, sejam todos bem-vindos a esta videoaula. Na cultura da escola temos algumas palavras da matemática que são bem famosas, entre elas cateto e hipotenusa. Quem estuda bastante matemática sabe que na verdade está aprendendo uma nova linguagem, pois cada termo é um significado novo para nós. Assim como para aprender inglês e alemão ou outra língua, a gente descobre a tradução de algumas palavras, hoje vamos traduzir algumas para vocês. Vamos falar hoje sobre o Teorema de Pitágoras. Sintam-se à vontade durante a explicação e tenham bons estudos. Você se lembra a aula que estudamos sobre figuras semelhantes? Essas figuras semelhantes possuem os ângulos congruentes e as medidas dos seus segmentos proporcionais. Estão lembrados? Então, vamos pegar, por exemplo, o triângulo de medidas 3, 4 e 5. Esse é um triângulo especial na matemática, pois as suas medidas são números naturais. Se nós usarmos a ideia de figuras semelhantes, podemos encontrar outras ampliações desse triângulo, também com números naturais. Por exemplo, se dobrarmos a medida desse triângulo pitagórico com medidas 3, 4 e 5, vamos encontrar, por exemplo, um triângulo com medidas 6, 8 e 10. Ou então podemos encontrar, triplicando as medidas do triângulo com medidas 3, 4 e 5, um triângulo com medidas 9, 12 e 15. Assim, nós podemos descobrir uma medida que seja desconhecida a partir desse triângulo de medidas 3, 4 e 5. Vamos a mais alguns exemplos. Estes aqui são mais alguns exemplos de triângulos pitagóricos. Eles são importantes porque se nós identificarmos medidas padrões semelhantes a esta, podemos descobrir informações desconhecidas sem a necessidade de aplicar na prática o Teorema de Pitágoras. Por exemplo, a figura 2 ela tem medidas 5, 12 e 13. Se nós identificarmos que ela foi dobrada, é fácil saber que o valor da hipotenusa vai ser 26, e assim por diante, com todas as outras figuras que temos nesta imagem. No começo da aula eu havia falado sobre algumas palavras que não foram traduzidas para o português e que nós iríamos ver o seu significado. Em todo triângulo que nós identificamos um ângulo reto, o lado que fica oposto a esse ângulo reto é chamado de hipotenusa. Então, a tradução da palavra hipotenusa significa o lado oposto ao ângulo reto. Já as outras partes do triângulo são chamadas de catetos. Os lados são chamados de catetos porque são os lados que formam o ângulo reto. Então, a gente pode traduzir a palavra catetos como lados que formam o ângulo reto. É importante lembrar que a hipotenusa vai ser sempre o maior lado do triângulo. Para poder aplicar o Teorema de Pitágoras, é importante identificar na figura qual que é a hipotenusa e quais são os catetos. A hipotenusa nós vimos que é o valor que fica oposto ao ângulo reto. Portanto, a medida que é oposta ao ângulo reto é a medida que vale A. Já as outras duas medidas são consideradas como cateto, e nós podemos nomear elas como B e como C. Agora que já sabemos o que é na figura a letra A, a letra B e a letra C, vamos à equação do Teorema de Pitágoras.
Em todo triângulo retângulo, a soma dos quadrados das medidas dos catetos é igual ao quadrado da medida da hipotenusa, ou seja, em um triângulo retângulo é válida a seguinte relação: a ao quadrado igual b ao quadrado mais c ao quadrado. Vamos agora ao nosso exemplo de hoje. Nesta figura nós temos 3 quadrados. Um quadrado amarelo com medida 6, um quadrado verde com medidas 8 e um quadrado branco com medidas desconhecidas. Esses 3 quadrados juntos formam um triângulo. Esse triângulo tem 2 medidas conhecidas e uma medida desconhecida. A ideia do Teorema de Pitágoras é justamente essa. Esse quadrado branco forma um dos lados do triângulo na sua hipotenusa. Assim, a gente sabe que esse quadrado branco ele vai ter a sua medida igual à soma das medidas dos outros 2 quadrados. Vamos observar nas próximas páginas como ficaria isso. O enunciado diz: observe a figura ao lado. Como podemos calcular a área do quadrado branco? Nesta figura nós temos um triângulo com 2 medidas conhecidas e uma medida desconhecida. As 2 medidas conhecidas são chamadas de cateto e a medida desconhecida é chamada de hipotenusa. Nós sabemos que a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Assim, podemos fazer a substituição dos valores para poder chegar ao resultado desta conta. Nós temos b ao quadrado mais c ao quadrado igual a ao quadrado. Muitas vezes os alunos ficam em dúvida sobre qual que seria o b e qual que seria o c. Na verdade, isso não faz diferença, pois os dois vão ser elevados ao quadrado e vão ser somados. Tanto faz qual que vai ser o b e qual que vai ser o c. Mas é importante substituir por 1. Então, vamos substituir o b por 6 e o c por 8. Assim teremos 6 elevado ao quadrado mais 8 elevado ao quadrado igual a elevado ao quadrado. 6 elevado ao quadrado vai dar 36. 8 elevado ao quadrado vai dar 64. Assim teremos 36 mais 64 igual a elevado ao quadrado. Agora vamos somar os quadrados das medidas dos catetos. 36 mais 64 igual a 100. Chegamos na resposta a ao quadrado igual a 100. Isso significa que a hipotenusa ao quadrado é igual a 100, ou seja, o quadrado da hipotenusa é igual a 100. Nós temos nesta figura um quadrado de 100 unidades de área. Se quiséssemos descobrir qual que é a medida do lado do quadrado, teríamos que descobrir a medida do A, ou seja, a medida da hipotenusa. Para achar o valor do A, teríamos que tirar a raiz quadrada de 100, que seria 10. Só que o problema não quer saber qual que é a medida da hipotenusa, mas sim do quadrado formado pela hipotenusa neste triângulo. Assim, nós sabemos que a resposta deste problema é 100 unidades de área. Hoje nós vimos que triângulo é uma figura com 3 lados. Na natureza e na sociedade, muitas coisas possuem esta forma. E o importante desta aula é que podemos descobrir valores que nos eram desconhecidos. Que isso se repita muitas vezes, pois a descoberta de coisas novas
nos fazem crescer enquanto cidadãos no mundo. Abraço a todos e até a próxima aula.